Olá e bem-vindos a este novo episódio do Politicon, que hoje será dedicado ao anarquismo individualista. Este episódio é uma espécie de continuação daquele sobre os teóricos anarquistas Proudhon, Bakunin e Kropotkin, que foram apresentados como coletivistas, socialistas ou anarquistas sociais. Os autores que nos interessarão hoje não estão preocupados com o social e são, portanto, como dissemos, individualistas. Eles estão, portanto, interessados na liberdade do próprio indivíduo. O anarquismo individualista, portanto, vai contra toda autoridade como o anarquismo em geral, mas contra toda autoridade que é estabelecida não contra a sociedade, mas contra o indivíduo. E assim como não existe apenas uma corrente de anarquismo social, não existe apenas uma corrente de anarquismo individualista. Podemos dizer, porém, que o anarquismo individualista tem um fundador, e esse é o filósofo alemão Max Stirner, autor de uma única obra, única e de sua propriedade. Max Stirner foi um filósofo alemão, um membro proeminente dos jovens hegelianos, que incluíam Karl Marx e Ludwig Feuerbach. Esses jovens hegelianos, também chamados de hegelianos de esquerda, mantiveram do filósofo Hegel o método que sustentava seu sistema filosófico, mas acabaram rejeitando os resultados desse sistema, o que acabou fortalecendo a religião e a autoridade do Estado. Em 1844, Stirner publicou um livro extraordinariamente radical, The Unique is His Property, um verdadeiro panfleto contra todas as instituições, contra todas as ideologias que esmagam o indivíduo sob o peso do coletivo e que fazem do eu o objetivo absoluto da existência. Stirner escreve no início de seu livro, "Para mim, não há nada acima de mim." E nem preciso dizer que a palavra eu realmente pontua cada página do seu livro. Para mim, não há nada acima de mim. O resto do livro é uma variação do mesmo tema. O único e sua propriedade são compostos de duas partes. A primeira parte, intitulada O Homem, pretende denunciar todas as ideologias, sejam elas conservadoras ou progressistas, que despojam o eu de si mesmo. Stirner procura mostrar que o homem com M maiúsculo é apenas o novo avatar de um Deus a quem devemos nos curvar. Então, no final, o humanismo, em todas as suas formas, é apenas um novo tipo de religião. Nossos ateus são pessoas piedosas, escreve Stirner. Quase parece que estamos lendo Nietzsche aqui. Não vale a pena sacrificar nada. A única causa que vale a pena é você mesmo. Família, pátria, sociedade, justiça, trabalho não tem valor para Stirner. Este último pretende desacralizar todas as causas e ideologias, mesmo aquelas que parecem ser as mais progressistas. Socialismo e comunismo são doutrinas que, mais uma vez, esmagam o ego. Stirner também discute as teses do liberalismo que parecem se aproximar das suas, já que o liberalismo buscaria defender a liberdade individual. Mas o liberalismo, diz Stirner, continua prisioneiro do seu apego ao Estado, que continua sendo essencial para proteger as liberdades individuais. Mas o Estado é apenas uma forma de igreja secularizada que aniquila a individualidade. Stirner escreve: "O mundo que cria o crente é chamado de igreja. O mundo que cria o homem é chamado de Estado." Ainda encontramos a ideia de que o humanismo é, portanto, apenas uma metamorfose da religião que transforma os indivíduos em abstrações. Para Stirner, o homem não existe, apenas o eu existe. Isso significa que o que importa são indivíduos realmente existentes e corporificados, não conceitos ou abstrações que definem a priori o que é certo ou errado. Para Stirner, cada indivíduo real é sua própria medida, seu próprio critério do que é bom ou ruim para ele. Portanto, na segunda parte de O Único e Sua Propriedade, intitulada Ó Surpresa, o Eu, Stirner defende a propriedade absoluta do eu, que não pode ser sacrificada em benefício dos outros. A sociedade, os outros não têm valor absoluto. Para Stirner, só pode haver egoístas, indivíduos que podem usar os outros para seu próprio benefício. Mas, como Stirner pôde observar, os seres humanos são bastante sociáveis por natureza, então eles precisam se associar. E para Stirner, se deve haver associações entre homens, entre indivíduos, elas devem ser associações de egoístas, isto é, de pessoas que consentiram livremente em usar umas às outras para satisfazer seus desejos e interesses. E em
torno dessas associações de egoístas, nenhuma instituição pode intervir, seja o Estado, a Igreja, etc. Todo indivíduo deve ter direito a tudo o que possui. Se ele quer alguma coisa, ele tem o direito absoluto de tomá-la, e por quaisquer meios que ele considere necessários. Essas teses radicais são, de certa forma, temperadas. Stirner sabe muito bem que a liberdade absoluta é impossível e que a vida em sociedade necessariamente limitará o poder de cada indivíduo. O mais forte sempre invadirá o mais fraco, e o mais forte sempre encontrará obstáculos. Stirner escreve: quanto mais livre me torno, mais alto se ergue o edifício da restrição. Aos meus olhos, mais impotente me sinto. É por isso que Stirner não fala tanto de liberdade individual, mas sim da propriedade da própria individualidade. O único, o eu, é sua propriedade. Stirner escreve: minha liberdade só é perfeita quando é minha força. Mas, com isso, deixo de ser um simples homem livre, torno-me um proprietário. Algumas páginas depois, ele acrescenta: sou minha própria propriedade quando não é a materialidade nem nada mais. Deus, os homens, os líderes, a lei, o Estado, a Igreja, etc., que me têm em seu poder, mas eu mesmo. Meu interesse pessoal busca o que é útil para mim, o que me pertence. Entendemos que o eu, o único, o individual, não deve nada a ninguém. Nada, nada. O eu, portanto, não se baseia em nada e não deve nada. A frase "não baseei minha causa em nada" abre e fecha o livro, o único e sua propriedade. Stirner é, portanto, uma espécie de figura paradoxal que baseia seu individualismo no niilismo e, inversamente, seu niilismo no individualismo. Como vimos, o livro de Stirner inaugura a corrente do anarquismo individualista, que será implantado em particular na França e nos Estados Unidos. No século XIX, autores como Benjamin Tucker, tradutor de Proudhon e Stirner, mas também de Bakunin, desenvolveram teses anarquistas individualistas. Tucker também é influenciado pelo homem considerado o primeiro anarquista americano, Josiah Warren. Foi no jornal Liberty que ele fundou e editou, publicado entre 1881 e 1908, que Tucker defendeu o anti-autoritarismo, o anticoletivismo e o anti-estatismo. Tucker desenvolve um pensamento também influenciado pelo mutualismo de Proudhon, cujo falamos sobre isso no episódio do Politicon dedicado ao anarquismo social. Tucker ataca o monopólio econômico, bem como a emissão de dinheiro pelo Estado e pelos bancos. Tucker, um bom anarquista individualista, também ataca o comunista, a quem ele não deixa de caracterizar como fundamentalmente autoritário. Em Liberty, ele diz que aprecia o Marx igualitário e não o Marx autoritário. Para Tucker, qualquer socialismo que não seja baseado na liberdade só pode ser reacionário. Isso é explicado por essas palavras. Acreditamos na solidariedade humana, acreditamos que os membros da sociedade são interdependentes, mas rejeitamos correntes artificiais destinadas a prender as pessoas. Outro anarquista individualista americano, Lysander Spooner, é famoso por declarar a Constituição americana ilegal. Para Spooner, que faz parte do movimento naturalista jovem, os indivíduos têm direitos naturais que só podem ser organizados por meio de contratos claramente identificáveis. O Estado, para Spooner, é uma entidade abstrata, construída por uma minoria de pessoas em um momento específico que decide para todos os outros, bem como para as gerações futuras, o que será certo ou errado. Nesses aspectos, Spooner influenciou o pensamento libertário do século XX, o que já foi discutido no terceiro episódio do Politicon. No século XIX, os anarquistas americanos geralmente não eram muito influenciados pelos teóricos coletivistas e não discutiam temas como a luta de classes, por exemplo, o que provavelmente explica por que eles concentram seus pensamentos mais no indivíduo e não na sociedade. Vamos cruzar o Atlântico novamente até a França, desta vez para falar da figura de Lucien Ernest Armand, mais conhecido como E. Armand. Inspirado por Stirner, Armand é um dos grandes representantes do anarquismo individualista na França. Embora essa corrente seja, em última análise, bastante indefinível, já que haverá tantas correntes quanto os indivíduos, Armand sugere resumi-la da seguinte forma: qualquer unidade ou associação que busque impor a um indivíduo ou a uma comunidade humana uma concepção unilateral de vida, seja ela econômica, não é individualista anarquista, intelectual ou outro.
Em seu pequeno manual, Anarquista Individualista, ele escreve: o anarquista deseja viver sua vida o máximo possível, moralmente, intelectualmente, economicamente, sem se preocupar com o resto do mundo, explorando como explorado, sem querer dominar ou explorar os outros, mas pronto para reagir por todos os meios contra qualquer um que interfira em sua vida ou o proíba de expressar seus pensamentos por meio da caneta ou da fala. Armand promove a liberdade sexual, o companheirismo amoroso e a associação voluntária entre indivíduos que devem sempre ser capazes de escapar da camisa de força social. Ele não acredita que uma revolução social possa garantir a emancipação de todos, seja sob um regime capitalista ou comunista. Se os homens são escravos, é porque eles têm, diz ele, uma mentalidade defeituosa. Armand escreve: os senhores só existem porque existem escravos, e os deuses só existem porque os fiéis se ajoelham. Isso lembra bastante o discurso sobre servidão voluntária de La Boétie, o famoso amigo de Montaigne e anarquista antes de sua época, no século XVI. A abolição da propriedade privada e o compromisso com o coletivismo não mudarão nada se os indivíduos ainda são capazes de se subordinar aos outros. Para Armand, em vez de uma revolução que só levará a outras formas de autoritarismo, devemos preferir recusas e revoltas espontâneas, o antimilitarismo, por exemplo, ou mesmo a educação gratuita, a recusa em pagar os impostos que subsidiam os serviços públicos, as prisões e os quartéis. Por fim, pode-se destacar que o que diferencia muito os anarquismos individualistas dos anarquismos sociais é a recusa em abandonar a propriedade privada. E isso vai, segundo os anarquismos individualistas, da propriedade privada de tipo capitalista à posse de tipo mutualista, como vimos em Proudhon. Todos devem poder desfrutar dos frutos do seu trabalho, e esse trabalho não precisa ser produzido em comum e especialmente para o bem comum. Com este episódio e o sobre anarquismo social, cobrimos praticamente todas as teorias anarquistas do século XIX. E como vimos, nos Estados Unidos, o anarquismo individualista conseguiu influenciar, incluindo partes da filosofia libertária, que já discutimos no terceiro episódio do Politicon. Há um pequeno debate sobre se pensadores como Tucker tiveram alguma influência real no libertarianismo nos Estados Unidos e no século XX, e não vou realmente decidir a questão aqui. Enquanto isso, você pode compartilhar o vídeo se gostou ou se acha que ele pode interessar outras pessoas. Além disso, sinta-se à vontade para ajudar o algoritmo do YouTube a funcionar, dando a ele um pequeno curtir em azul. Não hesite em se inscrever no canal para apoiá-lo e dar dicas se tiver vontade. Até a próxima!